Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pergunta para Nutri. São perguntinhas que vocês fizeram lá no Instagram e eu vou responder aqui na forma de vídeo, de modo um pouquinho mais completo. Vamos lá. Primeira pergunta foi sobre como fazer a introdução alimentar. Bom, aqui são várias etapas, né? Vários passos que devem ser seguidos. Para começar, a gente deve orientar uma amamentação, aleitamento materno, até os 6 meses de idade, exclusivamente só o leite materno ou a fórmula infantil, né? Nós temos várias fórmulas no mercado que deve ser então utilizada para essa criança. Lógico que mais interessante, de modo inicial, seria então o leite materno, né? Até os 6 meses de idade, sem necessidade de colocar água, chás, né? E por aí vai. Então só o leite materno mesmo em dias de calor, seria só recomendado o leite materno ou em substituição ao leite materno, a fórmula, né? Que vai acabar suprindo essa necessidade. Bom, a criança fez 6 meses, a gente já pensa em colocar uma introdução alimentar, mas muito cuidado nessa fase, né? Cada criança tem o seu desenvolvimento, então é algo muito individual. Muitas vezes a criança com 6 meses de idade não está pronta ainda para receber o alimento que é um pouquinho mais sólido, né, do que o leite. Então, essa criança, ela deve estar preparada para receber esse alimento. Algo muito simples que eu sempre comento, enfim, com as minhas pacientes e meus alunos é o seguinte: pensa que você mesmo adulto, está em cima de uma rede, né? Você consegue comer em cima dessa rede, você em pé na rede, fica muito difícil, né? Então, para a criança é a mesma questão. Ela tem que estar preparada, né? Pensando no trato gastrointestinal e pensando também no equilíbrio. Aquela criancinha que fica toda caindo, se você coloca em alguma superfície, né? Algum cadeirão, de repente, essa criança começa a pender para o lado, isso quer dizer que ela não está pronta ainda, né? Então, um sinal bem importante para ser avaliado, essa criança está, quando você coloca no cadeirão, ela fica mais retinha, mais paradinha. É lógico que ela pode pender um pouquinho para um lado e para o outro, mas ela precisa ter um controle, pelo menos um pouco interessante aí, em relação à estabilidade dessa criança. Então, esse é um ponto importante a ser avaliado. Isso pode começar com 6 meses, pode começar com 5 meses e meio, pode começar com 7 meses. Então, cada criança a gente tem que avaliar. Isso é uma recomendação, inclusive, da diretriz que nós temos da Sociedade Brasileira de Pediatria. Se a gente pegar diretrizes europeias, a recomendação de introdução alimentar começa com 4 meses. Aqui no Brasil também era com 4 meses antigamente, mas por conta da introdução de alimentos não tão adequados, assim como salsicha, miojo, refrigerantes, etc., né? Acabou-se que mudou um pouco essa recomendação. Então, pensando em alimentação mais saudável, mais adequada, e pensando também nessa formação, nessa adequação dessa criança. Então, a criança, de modo geral, ela tem que estar preparada para receber esse alimento. Não seria apenas só a condição de uma alimentação adequada, nutricionalmente falando, mas uma questão dela conseguir receber esse alimento de modo concreto e correto, né? Então, pensando assim, essa criança, ela começa a ter essa protusão de língua, que é colocar a língua para fora. Todo bebê faz isso, né? Então, isso ajuda na sucção do leite, né, materno ou da fórmula, enfim. Mas quanto mais essa criança tiver essa protusão, mais difícil fica dela conseguir engolir esse alimento. Então, essa protusão, ela vai reduzindo ao longo dos meses. Então, por volta do 6º mês, ela começa a ficar um pouco menor. Lógico que quando a gente começar a introdução alimentar nessa criança, ela vai colocar um pouco de comida para fora, até ela começar a acostumar. Um ponto importante, então, não tenham esse medo, a criança está cuspindo, ela não gostou do alimento, ela não gosta, ela não quer. Não é assim, demora muito até a criança conseguir, de fato, assimilar que aquele alimento mais pastoso, mais areoso, com sabor diferente, é algo que ela tem que comer. Então, ela não conhece isso, né? No começo, então, qual que é a palavra? Introdução.
alimentar, né? Então essa criança, ela vai conhecer, ela vai pegar o alimento, ela vai cheirar, ela vai esfregar esse alimento. O importante é isso. Qual que é o alimento principal para essa criança até 1 ano de idade? É o leite materno ou é a fórmula? O alimento, de fato, vai estar presente para a criança começar a conhecê-lo. Então, não tem problema se ela começar um pouquinho, se ela experimentar um pouquinho. Então, a gente vai oferecer esse alimento e só vamos dizer que, de fato, ela não gosta do alimento quando ela recusar 12 vezes. Então, é bastante, né? Você vai mudar a preparação. Você vai colocar, de repente, assado, cozido, volta pro cru, enfim, tenta mudar as preparações para que a criança consiga gostar desse alimento. Se de fato em 12 vezes, não seguidas, né, gente, oferece hoje, espera uma semana, espera 5 dias, 1 mês, e aí depois de fato você volta a oferecer esse alimento, até que se 12 vezes ela recusou, você pode dizer que por enquanto ela não gosta desse alimento. Então, não tenham essa neura, né, de nossa, essa criança não gosta. Um outro ponto é, não forcem nunca a criança a consumir, né, forcem a comer, não, tem que comer esse alimento, tem que comer tudo. Ou elogiem, nossa, que bonitinho, comeu tudo, parabéns, né, não façam esse tipo de elogio ou de crítica em relação à alimentação dessa criança. Eu te garanto que a criança sabe muito melhor do que a gente. Ela tem total domínio, total conhecimento de quando ela deve parar de comer, né? O quanto que ela quer comer e o quanto que ela deve parar de comer. Então, não forcem isso. A natureza é sábia, né? Essa criança sabe muito melhor do que a gente quanto e quando ela deve comer e parar de comer. Então, não forcem em relação a isso, tá? Bom, essas são as orientações iniciais, mas pensando então, como que eu faço, Aline? Começou, a criança está preparada, ela está mais sentadinha, não está mais capengando para um lado e para o outro, protusão de língua já reduziu, ela tem interesse em pegar os alimentos, ela vê o pai, a mãe, o cuidador comendo, ela quer pegar, ela tem interesse por aquele alimento, né? Então são sinais que essa criança está pronta para receber a introdução alimentar. Está pronta, ok. O que nós iremos fazer então? Primeira semana, né? A gente vai começar então com uma fruta. Minha sugestão, comece com uma fruta que seja mais, o leite é mais docinho, né? Então, assim, o leite materno, inclusive, ele é mais docinho ainda, né? Depende da alimentação da mãe, mas costuma ser um pouquinho mais docinho do que o leite de vaca. Então, o que acontece? A gente vai tentar oferecer uma fruta mais docinha, né? E uma fruta que não seja muito areosa, tipo assim, pera, cheia de pedrinhas, né? Então, tentem uma fruta mais macia e uma fruta mais docinha. Minha sugestão pode ser, de repente, um mamão, pode ser uma manga, de repente, um abacate, né? Então, você vai amassar. Não tem que liquidificar, não peneirem, não tem necessidade, eu te garanto que não vai engasgar, né? Então, amassem com garfo, bem amassadinha essa fruta e ofereçam para a criança. Esse é um dos métodos, né? Tem o método BLW também, que é super interessante. Não vou dizer que é melhor ou que é pior, acho que o importante é a criança conhecer o alimento, né? Cada um tem a sua preferência aí, né? Enfim, se for BLW, tem que cortar direitinho, tem um manual, tem um guia, que da Conalco, inclusive, que mostra fotos de como cortar esses alimentos, né? Que é fundamental seguir o corte certo para fazer BLW. Mas enfim, vou ensinar para vocês aqui o modo tradicional, tá? Que seria a refeição amassadinha. Não é para liquidificar. A gente vai só amassar com garfo, tá? Então, primeira semana a gente oferece uma frutinha, né? Que seja mais docinha, não muito áspera, né? Não muito azeda também no começo. E a gente vai oferecer essa fruta durante 3 dias seguidos, para que a gente possa identificar se essa criança tem algum tipo de alergia. Normalmente, crianças que já têm alergias prévias durante aí do 0 dia de vida até os 6 meses de idade, pode ser que ela tenha um quadro alérgico mais significativo. Mas para ter mais segurança, seria interessante fazer então, oferece uma fruta, espera 3 dias, para que eu possa identificar se essa criança tem alguma alergia imediata ou mais tardia. Então, em 3 dias eu vou verificar. Fezes, pode ser que vai mudar.
né? O alimento é diferente, mas de repente alergias, coceiras, irritabilidade, alteração na respiração, falta de ar, enfim. Eu vou tentar analisar essa criança para verificar se ela tem alguma alteração. Então, 3 dias a mesma frutinha. Você vai oferecer essa fruta na troca de uma mamada. Então, eu sugiro que seja a mamadeira, né, ou o peito aí, o mamazinho de manhã, né? Então, você vai oferecer de manhã essa fruta, durante 3 dias a mesma fruta, depois no outro dia você muda de fruta e oferece mais 3 dias. Essa seria a primeira semana da introdução alimentar. O restante da alimentação continua o leite, ou o materno ou a fórmula. Na segunda semana, nós vamos introduzir o almocinho dessa criança. E mais uma vez, nada liquidificado, nada peneirado, nada de sopinha, tudo misturado, né? Um sabor só, uma cor só. A criança, você gostaria de comer todo dia isso? Se você tem opção? Né? Então, seria mais interessante a gente fazer o alimento separadinho, né? A gente vai colocar, então, uma carne, caso, né, enfim, tem crianças que os pais são vegetarianos e veganos, então eles não vão utilizar essa opção, creio eu, né, mas a gente vai ter que ajustar. Então, veganos e vegetarianos, enfim, a gente ajusta um pouquinho mais, de maneira aumentando as leguminosas, né, então pode ser um assunto à parte, mas então, por enquanto, né, para quem come carne, come ovos, etc. De modo geral, né, então a gente tem ali as carnes, né? A gente vai ter qualquer tipo de carne, pode ser frango, pode ser peixe, pode utilizar o peixe, pode ser o ovo inteiro, pode ser qualquer tipo de ave, pode ser avestruz, pode ser frango, pode ser qualquer tipo de carne bovina, qualquer tipo de carnes e ovos, sem problemas. A gente vai fazer isso bem molinho, de repente, na panela de pressão. De repente, a gente pode colocar tudo muito bem cozidinho, nada cru, né? Então, tudo bem cozidinho. A gente vai triturar bastante, cortar bastante, bem pequenininho, né? De repente, pode utilizar um mixer para dar uma triturada rápida, né? Para não ficar também lá que nem uma doida, né? Fazendo cortes e cortes e cortes com a faca. Pode ser interessante para te ajudar. Lembrando que sempre que você for utilizar algum tipo de instrumento, né? Então, liquidificador, que eu não recomendo, inclusive, né? Um mixer, higieniza bastante com álcool 70. Álcool 70 passa no instrumento ali, lava várias vezes para você ter uma segurança sanitária melhor, né? Em relação a micro-organismos. Enfim, então tritura bem essa carninha, esse ovinho, esse peixinho, sem problema, gente. Qualquer tipo de produto, lembrando que, né, a gente vai pensar, aquelas crianças que são já mais alérgicas, de novo, nós vamos fazer aquela sequência de 3 dias a mesma alimentação. Então, vamos supor, se foi carne de frango, vai ser carne de frango, né? O peito de frango, de repente, 3 dias. Eu tenho que identificar se essa criança tem algum tipo de alergia, tá? Então, a gente vai colocar algum tipo de legume, né? Então, a gente pode pensar em colocar 2 legumes, na verdade. Seria interessante um legume de cor verde escura. A gente tem aí bastante cálcio, né, e também ferro nesses alimentos. Então, verde escuro, de repente, pode ser uma couve tudo muito bem picadinho, muito bem trituradinho, né? Pode ser, de repente, aí até mesmo um brócolis bem trituradinho, bem pequenininho, né? E o outro, então, são 2 legumes ou verduras. Verdura, na verdade, pensando em folhas agora, é muito difícil deles engolirem. Vai ficar na língua assim, não vai engolir. Então, você pode até arriscar, mas é um pouquinho mais complicado, né? Então, pensem em 2 legumes aí que vocês tenham preferência, né? Então, um verde escuro e um de outra cor. É interessante a gente pensar assim, ó, se for de repente uma cenoura, eu vou amassar, deixar bem cozidinha para virar um purezinho. A consistência dessa introdução alimentar nesse começo é de purê. É um purezinho, é bem purezinho de batata que a gente come, bem maciozinho e bem, enfim, cremoso. Então a gente vai amassar bastante para virar um purezinho.
Bom, então os legumes nós temos dois tipos, né? Sempre um verde escuro e algum de uma outra cor. Pode ser uma beterraba, pode ser uma abóbora, uma abobrinha, pode ser, de repente, chuchu, o que você achar mais interessante. Lembrando que a gente vai repetir esse alimento também. Então, hoje eu vou oferecer lá o peito de frango com, de repente, couve e cenoura, né? Mais um grupo, mais um alimento que vai ser introduzido. O carboidrato. A gente pode pensar em colocar um arroz papa, colocar bastante água no arroz, cozinha bastante, né? Um ponto importante que eu esqueci de falar. Tudo sem sal. Ou quase nada de sal, muito pouco. Eu acho mais interessante nesse comecinho, que é até uma recomendação da diretriz, colocar tudo sem sal. Então, até 1 ano de idade, tudo sem sal, seria o mais interessante. Depois de 1 ano de idade, a gente pode começar a adicionar o sal e até mesmo vai ser a alimentação da família, né? Então, nesse comecinho, a gente começa a separar um pouco, né? Faz a alimentação da família e faz da criança sem o sal, né? O que você pode fazer, de repente, é temperar a parte, etc. Bom, então o carboidrato, a gente pode colocar aí um arroz, pode ser uma batata, pode ser um inhame, pode ser um cará, enfim, algum tipo de bem cozidinho também, consistência de purezinho, tá? Eu sugiro que vocês não coloquem nenhum tipo de arroz integral nesse começo, né? Porque o integral é super interessante, só que eles têm fatores antinutricionais que vão impedir a absorção aí de algumas vitaminas e minerais. Então, nesse comecinho não é tão interessante assim, né? Não foquem no arroz integral por enquanto. Bom, então nós temos as carnes, nós temos 2 verduras, enfim, legumes, nós temos agora o carboidrato e agora a gente tem o feijão, né, os feijões, leguminosas. Então pode ser feijão branco, feijão preto, feijão carioca, pode ser grão de bico, né, lentilha, tudo muito bem cozidinho para virar um purê. A gente vai amassar, 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 tudo que ele for consumir vai ser bem purezinho, bem pequenininho, triturado, bem amassadinho, tá? Se a gente pensar assim, Aline, mas ovo não vira purê, né? Então assim, o ovo cozido, por exemplo, ou ovo mexido, a gente vai amassar bastante com garfo para ficar uns micro pedacinhos, né? Alguns, tipo assim, brócolis, também não vai virar um purê. Você pode pegar aquela parte de cima, sabe? Aquela arvorezinha que tá em cima, só aquelas partezinhas mais pra cima, você corta aquilo lá bem pequenininho, fica só uns pedacinhos de brócolis. Então, cada alimento vai ter aí uma preparação, mas de modo geral, consistência de purê. Esse vai ser o almoço. O restante do dia vai ter as mamadas ainda, então a gente tem de manhã a frutinha, almoço, já foi pronto, e à tarde e à noite continuam as mamadas dessa criança, livre demanda, o quanto ela quiser. Terceira semana, de manhã nós temos a frutinha, almocinho, e à tarde nós vamos introduzir uma outra fruta. Lembrando que sempre que a gente for introduzir um alimento novo, 3 dias de repetição, sempre assim, independente do alimento. Eu sei que dá trabalho, eu sei que é chato de fazer, mas é interessante, é importante para você conseguir conhecer se essa criança tem algum tipo de alergia ou não. Quarta semana, completando 1 mês da introdução alimentar. De manhã uma frutinha, almoço, frutinha e o jantar. Então nós temos 4 refeições aí e ele pode consumir o leite, né, de repente entre essas refeições sem problemas. A fórmula, ela tem competição de vitaminas e minerais com a refeição, mas o leite materno não, então tá totalmente liberado. Só que, gente, concorda que é um bebezinho, uma criança? Se de repente ele consumiu lá o almoço, primeira semana, segunda semana no almocinho, né? Não comeu tudo o que ele deveria. Não vai mamar, não pode, né? Gente, ele tá começando a conhecer os alimentos. Então, não sejam tão rigorosos também em relação a isso, né? Vai competir o leite da fórmula com o almoço, com vitaminas e minerais do almoço ou da fruta? Vai um pouco. Mas, poxa, uma criança, um bebezinho ainda que tá começando a conhecer esse alimento. Uma coisa é fazer isso com uma criança de 2, 3 anos que já come bem, né? Que não precisa substituir o almoço pela mamadeira. Agora, um bebezinho de 6 meses,
7 meses, né? A gente consegue sim dar esse desconto, por favor, né? Então, a gente vai consumir esses 4 alimentos, essas 4 refeições, na verdade. E a mamada pode ser, enfim, de repente, entre esses momentos. E cada vez mais, essa criança vai acabar consumindo menos leite, mais alimentos como os adultos consomem, né? Bom, em relação à consistência, né? Então começa com purezinho e até 1 ano de idade a gente espera que essa criança irá consumir a mesma refeição da família, com sal inclusive. Passou de 1 ano, a gente pode adicionar o sal. Então essa consistência dos 6 meses até 1 ano a gente vai gradativamente aumentando. Isso vai ser de acordo com a criança. Então, por exemplo, a criança fez 7 meses. Vamos ver se de repente amassar um pouco menos ela consegue tolerar. Então, você vai testar. Isso é algo assim muito individual. Cada criança tem o seu limite, cada criança tem o seu tempo. Então, você deve oferecer aos pouquinhos, evoluindo a consistência. De repente era um franguinho bem triturado, agora são uns filetezinhos de frango. Vai ser aos poucos. Lógico que no método BLW isso não existe, né? A criança já consome o alimento de modo convencional. Lembrando que, para esse aspecto, a gente necessita de cortes especiais, tá? Bom, então, de modo geral, a introdução alimentar vai ser assim. Lembrando que até 1 ano de idade, então, não vamos entrar com sal, tá? Não vamos entrar com alimentos industrializados, né? Temperos artificiais. Vamos colocar temperos naturais, então alho, cebola, salsinha, tomilho, enfim, o que você preferir. Desde que a gente não coloque também muita pimenta, né? Ou nada de pimenta seria interessante. Um outro ponto também interessante a ser falado é que quando começou a introdução alimentar, logo na primeira semana, tem que começar com água. A criança tem que tomar água, né? Quanto, Aline? Olha, para ser bem sincera, o quanto a criança aceitar, o quanto ela tolerar. Cada criança tem a sua vontade, né? Tem crianças que tomam muita água, como é o caso do meu filho. Tem criança que já não gosta de água, a gente vai ter que incentivar um pouquinho mais. Mas deixe a livre demanda da criança. Então ela consome a frutinha, logo na primeira semana já ofereçam a água para essa criança, né? Então sempre ofereçam para que ela tenha esse costume. Não é necessário consumir água quando a gente tem a fórmula, mas é necessário assim que começa a introdução alimentar, tá? Então esse fato é muito, muito importante. Um outro ponto é que a gente pode colocar, lógico que não é necessário logo no começo, mas colocar ali por volta dos 8 meses, mais ou menos, já o macarrão, por exemplo. Ele pode entrar, pode entrar já logo com 6 meses? Até poderia, né? Sem problemas, mas lembrem de colocá-lo em algum momento, né? É importante oferecer o glúten para a criança até 1 ano de idade. Então, tudo que a gente pensa, assim, que antigamente a gente tinha mais receio de colocar, por exemplo, peixes, ovos, alimentos que tenham, por exemplo, glúten, farinhas, a gente evitava com medo de ter mais casos de alergias. Hoje a gente sabe que a gente tem que colocar esses potenciais alergênicos até 1 ano de idade, para a criança de fato ter esse contato com esse alimento. Então pode colocar o ovo, deve colocar o ovo. Pode colocar o macarrão, deve colocar o macarrão. Quanto mais alimento a criança conhecer, melhor. Mas eu não gosto desse alimento. Oferece para a criança. Ela tem que ter o paladar dela, não o teu. Isso é importante, né? Alimento que vai ser proibido até 1 ano de idade vai ser o leite de vaca convencional. A gente tem que tentar, lógico que algumas crianças são carentes, né? A gente sabe que vai ter um método de diluição desse leite de vaca, enfim, um outro aspecto, né? Mas quanto mais puder evitar o leite de vaca tradicional, até 1 ano de idade, melhor. E derivados também. Então, iogurtes, queijos, todos esses alimentos que são a base do leite de vaca, eles devem ser evitados aí nesse primeiro ano dessa criança, tá? Alimentos crus também tentar evitar, então ovo cru, peixe cru, tentar evitar pelo esse risco maior de contaminação, né?
e mel. Mel, na verdade, seria indicado apenas após os 2 anos de idade. Uma porque é um açúcar, né? De certa forma, e outra porque tem um risco maior de contaminação. Um ponto importante é que, eu falei de açúcar, agora eu lembrei, né? Açúcar, de modo nenhum, a gente vai colocar até 1 ano de idade. Então, açúcar só da fruta, de verdade ali, né? Enfim, mas açúcar de adição, sacarose, açúcar de mesa, de modo algum. Então, nada de docinhos, danoninhos, farinha láctea, Neston, sorvetes, balas e pirulitos, etc. Nada, zero açúcar. Isso porque a gente tem uma tendência muito grande a ter obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, doenças crônicas envolvidas com esse excesso de açúcar também. Então, para tentar evitar isso e criar um paladar mais interessante para essa criança, o foco é até os 2 anos de idade. Essa criança tem uma microbiota intestinal sendo formada até os 2 anos de idade, principalmente. Então, quanto mais a gente oferecer alimento de verdade, quanto mais a gente não desembalar alimentos industrializados e quanto mais a gente descascar os alimentos, melhor vai ser. Então, até 2 anos de idade, a alimentação tem que ser cada vez mais impecável. Bom, dei uma resumida no assunto, falei bastante, mas foi bem resumido o que eu queria falar, porque a gente tem outros tópicos a serem discutidos. Vamos lá. Resveratrol. A próxima pergunta que foi feita lá na caixinha de perguntas do Instagram foi se resveratrol em cápsula, ele é interessante para ser utilizado. Bom, resveratrol é um composto bioativo, né? Que ele tem várias características que são interessantes. Se você jogar no PubMed, que é um site de busca de artigos científicos, ele vai aparecer em vários artigos. Tá? Então, vários artigos. Se você procurar, então, você vai achar N doenças, N condições de saúde e doença que o resveratrol ajuda. Então, por exemplo, o resveratrol, ele pode atuar como um antioxidante, como um anti-inflamatório. Você vai encontrar artigos científicos que mostram que o resveratrol é capaz de reduzir o colesterol LDL, que ele é capaz de ser um agente que vai reduzir a pressão arterial, porque ele estimula óxido nítrico, ele vai ser um vasodilatador. Ele tem artigo científico que mostra que o resveratrol é capaz de aumentar a expressão de uma proteína chamada de GLUT4, que é uma proteína envolvida com captação de glicose, consequentemente melhoria da glicemia em casos de pacientes diabéticos, por exemplo. Você vai encontrar que o resveratrol tem ação, por exemplo, em biogênese mitocondrial, com estimulação da expressão da PGC1-alfa. Enfim, você vai encontrar muito artigo científico. Só que, vou ser bem sincera contigo, é interessante resveratrol? Sim. Tem muito artigo científico comprovando? Tem. Só que a quantidade de resveratrol que a gente precisa é grande. Lógico que nós temos vários estudos de várias condições clínicas. De modo bem abrangente, eu já vi assim, estudos que usam 300 microgramas de resveratrol, que é uma quantidade até aceitável, mais baixa, até 2.000 microgramas de resveratrol. Então varia muito. Se você de repente quer saber mais sobre o resveratrol, Aline, eu quero saber qual a ação do resveratrol pro diabetes. Então a gente tem que focar, pegar o resveratrol, pegar o diabetes, jogar no PubMed e verificar, né, quais foram os estudos que foram feitos, quais as doses pro diabetes. Mas não, meu caso eu quero saber sobre hipertensão, ok? Quais que são os estudos envolvidos com resveratrol e hipertensão? Então a gente tem que focar, né? Porque a dose é bem abrangente para vários tipos de doenças. Então nosso foco é pesquisar mais sobre cada tipo de condição para verificar quais são as doses, as faixas de dose do resveratrol. Por que eu falei isso? Porque se a gente for pensar, né, por exemplo, num suco de uva, que é bem concentrado, né, em resveratrol, cerca de 1 litro de suco de uva, a gente vai ter 800 microgramas de resveratrol.
Agora pensa o seguinte, se de repente eu quiser utilizar 800 microgramas de resveratrol para um paciente diabético por dia, 1 litro de suco de uva, vocês já acham que isso é interessante? 1 litro de suco de uva. Lógico, o suco de uva é super interessante, ele é gostoso, ele é saudável até certo ponto, mas ele também tem bastante carboidrato, né? Depende da marca aí, depende da uva, inclusive, a gente vai ter mais ou menos uns 25 gramas de carboidrato em 200 ml de suco de uva. Então é bastante. Eu tenho que contabilizar isso no meu plano alimentar. Não é porque o paciente é diabético, o paciente é diabético, então eu vou utilizar suco de uva com ele. Ótimo, você pode utilizar, desde que você contabilize esse carboidrato, né? Será que esse paciente usa insulina? Será que eu tenho que contabilizar na contagem de carboidratos dele? Com certeza. Né? Então, a gente tem que pensar o que vale mais a pena. Será que vale a pena colocar esse suco de uva? Talvez valha a pena, sim, mas desde que eu ajuste a alimentação desse paciente e eu vou contabilizar esse carboidrato dentro desse suco de uva, dentro de um plano alimentar. Então, muito cuidado, não saiam aí, suco de uva é maravilhoso. Sim, mas ele tem uma caloria, ele tem carboidratos, então eu tenho que contabilizar isso. Imagina só, meu paciente vê que de repente suco de uva é interessante, ele toma 3 copos por dia, 4 copos por dia. Será que vai ser interessante pensando no resveratrol apenas? Sim, agora pensando em toda a caloria, em todo o carboidrato que eu vou ter desse suco, talvez não seja tão interessante assim. Quando a gente fala de compostos bioativos, a gente tem que tentar somá-los. Então, por exemplo, eu vou colocar lá 1 copo de suco de uva que tem resveratrol, perfeito. Eu vou colocar 1 colher de sopa de mel, talvez, que tenha camferol. Eu vou colocar cenoura, que tem carotenoides. Eu vou colocar, enfim, vários alimentos que, combinados entre si, eu tenho quantidades adequadas de cada um deles, para que eu também tenha a gente fala de sinergia entre os compostos bioativos, para que eles tenham efeitos anti-inflamatórios, antioxidantes e por aí vai. Agora pensando na pergunta que foi de fato, resveratrol em cápsula é bom? Olha, eu sempre penso, e na verdade não sou eu que penso, tá? Na verdade são os estudos que mostram, que o alimento sempre é superior em relação à formulação por conta da sinergia total do alimento em si. Então não é só o resveratrol, é todo o composto do alimento que passa pelo seu trato gastrointestinal, que a liberação vai ser adequada de acordo com o alimento que está inserido esse resveratrol. Mas, pensando no que eu falei, será que se eu colocar 1 litro de suco de uva para esse paciente, vamos supor que a dose para ele seja 800 miligramas, eu vou colocar 1 litro de suco de uva? Talvez não. Então, talvez, nessa ocasião, eu possa pensar em colocar em uma cápsula esse resveratrol. Vai ser melhor que o alimento? Não vai, mas pelo menos eu consigo oferecer um pouco desse composto bioativo. Talvez eu tenha que aumentar a dose quando eu vá colocar numa formulação. Lembrando que a gente vai sempre comparar o estudo com o que a gente vai aplicar. Vamos supor, se eu verifiquei num estudo X que 800 miligramas de resveratrol do suco de uva teve efeito bacana. Se eu pegar esse estudo do suco de uva e eu traduzir isso em uma cápsula, não vai dar certo. São coisas diferentes. Então eu tenho que encontrar o quê? Vi um estudo feito com cápsulas de resveratrol em 800 miligramas que tiveram um efeito X. Então, isso tem relação, né? Agora, sempre que eu vou utilizar uma formulação, eu tenho que pensar se eu encontrei estudos científicos que justificam essa minha prática, né? Então, será que é bom resveratrol em cápsula? Depende, né? Se de repente seu paciente já tem uma quantidade grande de carboidrato ao longo do dia na alimentação e ele não quer desfazer de um carboidrato de repente para utilizar esse suco de uva, de repente nesse caso você pode pensar em colocar uma cápsula. Meu paciente, de repente eu consigo colocar talvez 2 sucos de uva por dia para ele, 2 copos, e ele consegue retirar, consigo retirar dele algum alimento, melhor colocar no alimento.
Pensa assim, sempre é melhor o alimento. Mas, em algumas ocasiões, caso não seja necessário ou o paciente não consiga, de acordo com o plano alimentar de modo geral, a gente pode pensar em colocar, em último caso, uma formulação. Então, sempre, último caso, uma formulação, tá? A não ser assim, tem alguns compostos bioativos que eles são mais termossensíveis. E fica mais difícil do paciente consumir o alimento, de repente, mais cru, né? E aí, de repente, você pode pensar em colocar numa cápsula. A gente tem, por exemplo, zeaxantina e luteína, que elas são mais termossensíveis, e a gente coloca mais em cápsula muitas vezes, porque só no alimento é muito difícil de alcançar a quantidade necessária. Então, a gente tem que pensar primeiro, será que vale a pena colocar numa cápsula ou não vale? O alimento que eu tenho, esse paciente consegue alcançar a quantidade que eu quero? Sim ou não? Se ele não consegue, eu posso colocar numa cápsula. Se ele consegue, melhor o alimento. Sempre. Bom, vamos lá. Próxima pergunta. Dieta restritiva para a perda de massa muscular. Bom, lógico que quando a gente fala em ganho de massa muscular, a gente vai ter que aumentar as calorias desse paciente, a gente aumenta proteína, tem que treinar também, né? Porque senão não adianta, sem estímulo de força não tem hipertrofia, não tem milagre que exista, né? Mas enfim, tem que aumentar as calorias. O paciente vai aumentar só a massa muscular, não vai ganhar nada de gordura. Sinto dizer, mas não é sempre assim, né? Não tem muito o que fazer. A gente vai ganhar massa muscular, mas vai ganhar um pouquinho de gordura talvez também. Então tem até algumas fases que a gente fala, né? A fase de ganho, a fase de secagem, vamos dizer assim, né? Secar o paciente, mas lógico que, então o paciente ganhou gordura, um pouquinho, ganhou mais massa muscular, treinou bem, alimentação ajustada em proteínas, só que agora ele quer perder essa gordura. Eu vou tentar reduzir, vou restringir a dieta desse paciente para que ele perca a gordura, mas que ele não tenha tanta redução de massa muscular. Talvez um pouquinho ele vá perder? Talvez sim, né? É bem provável. Mas eu vou tentar fazer com que ele tenha a menor redução possível de massa muscular. Como que nós iremos fazer isso? Vamos reduzir calorias para que ele seque, só que eu vou ajustar sempre a proteína, né? Eu vou pensar qual que é a intensidade do treino desse paciente, quantas horas que ele treina por dia, qual que é o tipo de exercício que ele faz, para eu conseguir calcular o máximo de proteínas para esse paciente e ajustar essa dieta no máximo de proteínas que ele pode, que ele tolera. Né? Então a gente vai pensar em aumentar ou ajustar essa proteína e ajustar os outros macronutrientes, que é o carboidrato e o lipídio, né? A gordura. Será que ele vai perder essa massa muscular um pouco? Talvez um pouco ele perca. Só que associado a isso, nós temos que ter, de fato, o treino sempre ajustado. Então, o professor de educação física vai continuar ajustando o treino para que ele não tenha tanta redução de massa muscular, que não é o que ele quer. É tão difícil, né, gente, de ganhar massa muscular. E aí, se eu faço uma dieta muito restritiva, ele vai perder. Então, um ponto importante também é ajustar as refeições. Ele não pode ficar muito tempo sem se alimentar. Né? Quanto mais ele estiver em catabolismo, pior, mais ele vai utilizar a massa muscular como fonte de energia. Então é fundamental que esse paciente tenha um ajuste diário dos macronutrientes, mas também eu tenho que ajustar essas refeições ao longo do dia para que ele tenha aportes sempre adequados de proteína. A gente pensa sempre em colocar aí proteína em todas as refeições para que ele tenha, de fato, saciedade, né, já que está em uma dieta mais restritiva, e para que ele não tenha essa redução tão acentuada de massa muscular, tá? Um outro ponto, a gente pensa também em fazer, que é a periodização, né, de nutrientes, focando de acordo com o exercício. Então, de repente, se em algum momento ele faz um exercício, eu vou pensar em colocar mais carboidrato
antes do treino ou até mesmo intra-treino, para conseguir ter um suporte energético de carboidratos, que é o principal em relação ao treino, para que eu não tenha um catabolismo proteico muscular tão acentuado. Então tem que ajustar. De repente à noite ele não faz um treino, eu posso colocar menos carboidrato. Não, de manhã ele faz um treino, eu vou colocar mais carboidrato. Lembrando um outro ponto importante agora, né? Se de repente ele treina muito de manhãzinha, sei lá, 6 da manhã, eu tenho que pensar em ajustar esse carboidrato lá atrás. Então a refeição noturna da ceia vai ser importante ter um carboidrato. Não, o treino dele de repente é, sei lá, 11 horas da manhã. Menos mal, eu vou ter um café da manhã que vai ter carboidrato, eu vou ter um pré-treino que vai ter carboidrato. Então, de repente, mais para a noite eu posso reduzir um pouco esse carboidrato. A gente sempre tem que pensar em ajustar o carboidrato para eu conseguir preencher o músculo de carboidrato que vai sintetizar o glicogênio muscular. Então a gente tem que pensar, logo após o treino eu tenho que colocar carboidrato? Muitas vezes não, a não ser que ele treine 2 vezes por dia com um intervalo menor de 4 horas entre esses treinos. Se de repente ele consegue treina a cada 24 horas, treina uma vez por dia, eu vou repor esse carboidrato ao longo dessas 24 horas, mas eu tenho que repor. Então eu não posso fazer uma dieta sem carboidratos também. Eu tenho que saber ajustar esses pontos, tá? Então é possível fazer uma dieta restritiva sem perder muita massa muscular? Desde que bem feita. Próxima pergunta. Essa aqui é difícil, hein? Jaquei um dia à noite e depois no dia seguinte vou fazer jejum intermitente. Qual a sua opinião? Olha, para ser bem sincera, eu acho que essa prática de um dia eu vou jacar, eu vou comer tudo o que eu quero, no dia seguinte eu faço jejum intermitente. Eu acho que isso tem muito a ver assim com um estímulo de compulsão alimentar, que não é o que a gente quer. A gente sempre pensa em ajustar uma alimentação adequada de segunda a segunda, que seria o mundo perfeito. Só que nós somos seres humanos, nós temos, enfim, vários compromissos, happy hour, festa, aniversário, final de ano, Natal, ceia, etc, etc, que é impossível muitas vezes não sair, né? Não jacar. Então é complicado realmente. O que de fato faz emagrecer? Déficit calórico, redução de calorias ao longo dos dias. Né? Vai ser em um dia que você emagrece, em 2, 3? Não, é durante o ano, durante o mês, durante as semanas, durante o ano. Então, pensando em matemática, vamos supor assim, vamos calcular. Se a gente tem, por exemplo, a pessoa tem que consumir 2.000 calorias para poder emagrecer, certo? E aí, de repente, hoje ela comeu 4.000 calorias e amanhã ela come 0. A conta deu certo, não deu? Porque ela tem que comer 2.000 calorias por dia. Se eu tô pensando em 2 dias, ela comeu 4.000 e outro 0, se eu vou dividir por 2 dias, dão 2.000 calorias por dia. Pensando nessa matemática, não tá errado. Ela vai emagrecer se ela fizer isso. Só que não seria uma estratégia muito interessante, muito inteligente. Na hora que você jaca, muitas vezes, você acaba consumindo alimentos de alta densidade, com poucos compostos bioativos, alimentos que são riquíssimos em gorduras, alimentos que são riquíssimos em açúcares. Então não seria uma ideia muito interessante, né? A gente sempre pensa em uma alimentação mais adequada, mais equilibrada, com mais fibras, mais verduras, mais legumes, seria o melhor, sinceramente. Então, assim, eu não gostaria que isso acontecesse. Imagina toda semana, eu vou jacar na sexta, no sábado eu faço jejum intermitente. Eu não acho uma prática muito interessante. Não vou dizer que é efetiva em relação se eu pensar em contar as calorias de modo adequado. O ruim é assim, se a pessoa come num dia 6.000 calorias, no outro ela come 0, ela vai estar em alta quantidade calórica mesmo assim, né? Então, cuidado com essas estripulias. Eu acho que é necessário, a gente acaba muitas vezes tendo várias festas, é natural do ser humano, mas quanto menos a gente fizer esse tipo de extrapolações e compensar
com jejum intermitente, ou jejum durante o dia inteiro, eu acho que é algo um pouco perigoso em relação à compulsão alimentar, tá? Próxima pergunta, vamos lá. Sobre esteatose hepática. Vou tentar ser breve, porque é um tema que eu estudei bastante, foi o meu tema de doutorado, né? Então, se deixar, eu fico aqui falando o dia inteiro. Não dá, né? Enfim, bom, esteatose hepática, de modo geral, nós temos, enfim, um acúmulo de gordura no fígado, que pode ser por conta de uma obesidade que a pessoa já apresenta, pode ser por conta de um excesso de consumo de calorias, em modo geral, acima do que a pessoa precisa. Então, por exemplo, pode ser excesso de carboidratos, pode ser excesso de lipídios, ou até mesmo excesso de proteína, só que é mais difícil nesse caso, porque quando tem muita proteína, gente, a pessoa fica saciada demais. E provavelmente não teria tanta esteatose hepática assim. Pensando na via metabólica, proteína pode virar gordura? Pode. Todos os aminoácidos? Não. Alguns aminoácidos viram gordura, alguns não viram, né? Mas pensando de modo geral, excesso de proteína pode virar gordura. A questão é, quando a pessoa come muita proteína, ela fica muito saciada. Então, teoricamente, isso não aconteceria com tanta facilidade como acontece com carboidrato. Porque carboidrato não dá saciedade tão facilmente. E é gostoso, né? É bom, a gente come mais do que a gente deve, muitas vezes. Então, é muito mais fácil um excesso de carboidrato, um excesso de gordura, pensando em excessos calóricos, né? Então, tem que ser uma quantidade de carboidrato e de gordura acima do total calórico necessário para essa pessoa, tá? Bom, então nesse aspecto, a pessoa vai ter um excesso de gordura. A gente chama de gordura ectópica. O que é isso? É uma gordura que está alocada em outro lugar que não seja o tecido adiposo. Então, o ideal de ter gordura é no adiposo, né? Então, a gente não quer gordura no fígado. Mas, como tem tanta caloria, a gordura não tem mais onde se alocar. Ela vai para o adiposo, mas ela também vai para o fígado. Lembrando que o fígado é o primeiro órgão que recebe isso, né? Saiu do intestino, circulação porta-hepática, o fígado recebe todo esse conteúdo alimentar. E aí, a gente pensando em tratamento de esteatose hepática, o primeiro ponto, não tem medicação, viu? Não tem medicação focada para esteatose hepática. Lembrando que esteatose hepática é uma doença que vem crescendo demais, cada vez mais, é incrível, até em crianças. E a questão é, né, uma esteatose simples, ela pode ser revertida muito facilmente com alimentação, dieta e exercício físico. Só que se ela não for tratada e ela começar a aumentar, a questão é, a gente tem um processo inflamatório associado a isso. Porque a gordura, ela pode estimular um processo inflamatório com a produção de várias citocinas pró-inflamatórias que vão até mudar o nome da doença de esteatose hepática simples para uma esteatohepatite não alcoólica. Então o paciente vai ter uma hepatite, uma esteatohepatite, né? É uma inflamação acentuada nesse fígado e essa doença, ela pode progredir até para gerar uma fibrose e até mesmo um carcinoma hepatocelular. Então, seria a mesma condição de uma lesão que acontece pelo excesso de álcool. Só que nesse caso, seria por um excesso de gordura no fígado, né? Então, é uma doença que pode levar a quadros de necessidade de transplante hepático, inclusive, e até mesmo de morte, né? Então, é uma doença que é silenciosa, mas que é agressiva a longo prazo, obviamente. Se o paciente acabou de descobrir que ele tem uma esteatose hepática, ou que tem uma esteatohepatite não alcoólica, algo mais progressivo, o primeiro ponto é alimentação. A gente tem que melhorar muito a alimentação desse paciente. Então, calcular as calorias necessárias para ele, porque ele tem que emagrecer. Tem que emagrecer, né? Esse paciente tem que utilizar essa gordura, tem que metabolizar essa gordura para que ele consiga retirar essa gordura do fígado. Então, isso vai ser alcançado apenas com alimentação,
déficit calórico e com exercício físico. Ele vai ter que gastar essa gordura, né? Então, ponto principal, de repente, ajustar as proteínas para que tenha saciedade esse paciente. Muitas vezes, gente, é muito comum o paciente acabar consumindo mais carboidrato, que é fácil de comer, é gostoso, né? Dá pouca saciedade, o paciente come mais. Então, tentar ajustar os carboidratos, tentar normalizar os carboidratos, normalmente é reduzir, isso quer dizer reduzir normalmente, aumentar as proteínas, né? Aumentar gordura boa de oleaginosas. E além disso, tentar focar em reduzir alimentos industrializados, tentar reduzir gorduras saturadas de modo geral, né? Mas tentar reduzir sucos industrializados, xarope de milho, xarope de glicose, frutose. Não tô falando de fruta, tô falando de frutose dos alimentos industrializados, então refrigerantes, sucos, barrinhas de cereal, né? Então tudo que tem muita frutose industrializada é péssimo. Que quanto mais eu tenho frutose no alimento, mais eu estimulo a produção de gordura hepática, desde que eu tenha um superávit, uma caloria acima do que a gente precisa. Um outro ponto importante, que inclusive é recomendação de diretriz envolvendo a esteatose, né, hepática, seria a utilização de vitamina E. Então é interessante focar na vitamina E. Nós temos também alguns fitoterápicos que auxiliam na proteção desse fígado. Não quer dizer que vai reduzir gordura, quer dizer que vai proteger o fígado. Utilizar alimentos que são antioxidantes, anti-inflamatórios, porque a gente já sabe que gordura hepática em excesso causa inflamação, que vai progredir a doença. Então, pensar em utilizar compostos bioativos, resveratrol, carotenoides, camferol, quercetina, curcumina, antocianinas. Também pensar em ômega 3, que é um anti-inflamatório. Então, tudo que for alimento anti-inflamatório e antioxidante é muito interessante para a esteatose hepática. Então, de modo geral, reduzir calorias para ter emagrecimento, utilizar a vitamina E, compostos bioativos e ômega 3 para conseguir reduzir essa esteatose hepática. Bom, próxima pergunta são sobre... Muita gente me pergunta isso. É incrível. Temas para TCC, né? Vamos ver aí. Olha, gente, eu acho que temas para TCC é algo assim muito pessoal. Cada pessoa tem a sua vontade, né? Pensando em nutrição, nós temos tantos campos de atuação, desde nutrição em saúde coletiva, alimentação institucional, que eu não domino nada, que eu não sei nada sobre isso, sinceramente falando, mas assim, até mesmo nós temos em nutrição, pensando em parte clínica, eu gosto bastante da área de compostos bioativos, né? Então, pensando em alimentos que podem estimular a melhoria de alguma doença. Então, alimentos que são focados para redução de LDL, redução de colesterol, LDL, né? De triglicérides, redução, de repente, de alguma inflamação, pensando em saúde da mulher, pensando em proliferação de ócitos, pensando em fertilidade. Então, nós temos muitas estratégias nutricionais com compostos bioativos para melhoria, por exemplo, de fogacho, TPM, compostos bioativos para amenização de alguns tipos de câncer, compostos bioativos para performance, desempenho físico, né, para biogênese mitocondrial, para, enfim, N questões aí de exercício. Nós temos vários compostos bioativos, inclusive eu dei uma palestra sobre isso recentemente, para melhorar a força, pensando assim, em redução da inflamação durante o treino, para que esse indivíduo consiga ter mais desempenho nesse aspecto, né? Nós temos a utilização de vários compostos bioativos para várias doenças. Então você pode pensar assim, eu quero estudar hipertensão. Certeza que tem um composto bioativo que vai ajudar na hipertensão.
Ah, não, quero estudar, de repente, doença de Crohn. Certeza que tem um composto bioativo voltado para essa doença de Crohn. O outro tema que eu acho bem interessante é a nutrigenômica e nutrigenética. Eu acho que é uma área que tem muito a ser estudada. A gente tem muito domínio já, mas tem que ter muito mais ainda. É uma área muito crescente, que eu acho fantástica, né? E eu acho que vai ser o futuro da nutrição. A gente tem muito o que estudar, muito o que aprender com essa área ainda. Então, de repente, um TCC com isso, focando em alguma área, vamos supor assim, eu quero estudar a nutrigenômica ou nutrigenética, enfim, do diabetes. Nós temos alguns tipos de diabetes que estão muito voltados para essa questão da genética, né? Que são os MOD, M-O-D-Y. Né? Então, de repente, você pode estudar dessa doença, você pode pensar em estudar essa área da genômica e da genética, pensando em exercício, que tem, nossa, tudo a ver, né? Pensando em mTOR, em PGC1-alfa, em AKT, em MPK. Nós temos tantas vias importantes para serem estudadas que eu acho que vale a pena. O que eu acho que fica um pouco batido de falar, que muita gente fala, é sobre obesidade e diabetes, de modo geral, abrangente. Muita gente quer falar sobre isso. Então, se vocês gostam de diabetes, se vocês gostam de obesidade, falem sobre isso, mas falem de modo mais aprofundado. Falem da genômica, falem da genética, falem dos compostos bioativos, falem de assuntos novos que a gente pode utilizar pensando na prática clínica. Então, faça seu TCC de modo que você consiga utilizá-lo para aplicar, para ser um instrumento que de repente pode virar um artigo científico, pode virar alguma literatura para que outros nutricionistas possam utilizar para a sua prática do dia a dia. Eu acho que é isso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado das respostas das perguntas. Se vocês gostarem, clique aqui para curtir o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal também. Muito obrigada e até a próxima!